Oi, gente, eu queria aproveitar o período de janeiro, férias, muita gente fazendo viagens aéreas ainda, e queria comentar um assunto com vocês que muita gente acha que é específico da cirurgia plástica, mas que não acontece somente enquanto a gente está fazendo cirurgia. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu estou falando da trombose e da embolia. A trombose é uma coagulação do sangue que acontece dentro do vaso, em momentos onde a circulação está um pouco prejudicada. E aí você tem essa coagulação, esse sangue fica um pouco mais duro nessa região, isso é chamado trombose, e acontece muitas vezes na região das pernas, panturrilha principalmente, e se esse coágulo, esse sangue um pouco mais duro, sai ali através da corrente sanguínea e é direcionado para o pulmão, a gente chama isso de embolia pulmonar. Então muita gente não sabe, mas isso não acontece somente na cirurgia e não acontece somente na cirurgia plástica, apesar de se falar muito a respeito disso, porque é uma complicação que a gente procura sempre evitar. A trombose e a embolia, elas podem acontecer em qualquer momento, e o momento de viagens aéreas acontece muito mais. Isso porque as pernas ficam para baixo durante bastante tempo. Em viagens muito longas, viagens internacionais, a gente observa isso acontecendo mais vezes. Então essa perna para baixo, a gente chama de síndrome da classe econômica, essa condição, essa perninha para baixo, fica muito tempo ali a perna dobrada, esse sangue sobe com dificuldade através do pé, ali, panturrilha, vai com mais dificuldade e pode acontecer essa trombose durante as viagens. E não é incomum passageiros levantarem para poder sair do voo e morrerem com uma embolia. Triste, né? Então, para quem está fazendo viagens longas, viagens aéreas, eu vou dar 3 dicas muito importantes, presta atenção, 3 dicas muito importantes para você que já sabe que tem alguma predisposição à trombose e embolia. Primeira dica, se hidrata bastante durante a viagem. Às vezes, durante a viagem, a gente evita ficar tomando muito líquido para não ter que levantar muitas vezes no banheiro, né? E a gente acaba ficando um pouco mais desidratado e com isso o sangue fica mais grosso. Ficando mais grosso, ele pode formar coágulo com mais facilidade. Segunda dica, se você vai ficar muito tempo com a perna ali para baixo no voo, já viaja com uma meia de compressão. As meias de compressão fazem uma tensão na perna, fazem essa compressão na perna e a compressão dos vasos para diminuir o calibre dos vasos e fazer com que esse sangue passe com uma velocidade maior. Aumenta a velocidade então do fluxo sanguíneo. Esse aumento da velocidade do fluxo sanguíneo diminui a possibilidade de fazer turbilhonamento e presar sangue e formar o coágulo, tá? Então as meias são importantes, principalmente se você já tem alguma predisposição, se você usa anticoncepcional, tá? Terceira dica, a cada 2 horas, se você conseguir, dá uma levantada e caminha no corredor. Caminhe no corredor. Faça movimentos de flexão e extensão do pé para poder fazer um enrijecimento dessa panturrilha e favorecer o fluxo sanguíneo. Deu para entender? Então são dicas muito simples que podem te salvar. E aí vai uma dica bônus, uma quarta dica, dica bônus. Se você já é um paciente ou uma paciente que tem uma predisposição, porque já teve uma trombose anterior, porque tem um histórico familiar, porque fez uma cirurgia recente ou que faz uso de anticoncepcional, muitas vezes é interessante usar anticoagulantes antes e logo depois da sua viagem, tá? Mas isso sempre, obviamente, prescrito e acompanhado pelo seu médico, tá bom? Valeram as dicas? Boa viagem!